Hoje vou conversar com Carol Souza, uma profissional da área da confeitaria que trabalha há mais de 20 anos na área e encara a confeitaria como estilo de vida. Professora em grandes lojas, já ministrou aulas para mais de 30 mil alunas e é reconhecida por suas receitas únicas e sua criatividade. Sua rotina é marcada por acompanhar as novidades do mercado e trazer isso para dentro da sala de aula e também para os seus clientes. Afinal, ela também atende seus clientes com doces e sobremesas. Seu propósito é simples: inspirar novos confeiteiros e fazer com que eles tenham uma renda usando apenas a sua cozinha. Hoje ela vai abrir a sua história e mostrar a sua jornada que a trouxe até aqui. Carol, muito obrigado por ter aberto as portas da sua casa para a gente poder fazer essa gravação. É um prazer receber você aqui e compartilhar com vocês a minha jornada até aqui e inspirar outros confeiteiros. Carol, como você entrou na confeitaria e qual foi o momento que virou a chave? De 2002 para 2003 eu fiquei desempregada, eu vim da área administrativa, me vi ali meia perdida, né, meia que depressiva, quando eu reencontrei um amigo de escola e o pai dele sempre teve loja de confeitaria. E ele abriu um centro culinário e falou: vai lá para você assistir uma aula, quem sabe você, né, tem aí uma outra trajetória, uma outra profissão. E daí eu fui, nesse convite dele eu fui, e no mesmo dia eu fui fazer uma entrevista de emprego para minha área mesmo, né, que é a área administrativa. E saindo da entrevista, eu fui lá conhecer o centro culinário e participar dessa aula. Quem ministrava a aula nessa época era a Silvana Xavier. Hoje ela não ministra mais aula, mas é minha amiga. Gosto muito de falar que foi através dela que eu conheci, entrei dentro da confeitaria. Certo. E era uma aula de trufa. Então, a minha primeira aula foi uma aula de trufa. E eu gostei, achei interessante o processo. E mais do que isso, ao final da aula, eu fui sorteada em levar a cesta com todos os produtos que tinha sido utilizado para a minha primeira produção. Então, eu já saí de lá, não tinha desculpa, né? E essa aula foi no ano de 2004? Mais ou menos de 2004, quando eu fiquei desempregada, foi de 2002 para 2003, passei um período ali meio que, né, para baixo. Daí veio 2003 para 2004, quando esse meu colega abre esse centro culinário e me convida. Eu venho mais ou menos em 2004 que eu começo a engatinhar dentro da confeitaria e me apaixonar, né? Legal. E o primeiro produto que você fez foi trufa? Foi trufa. Foi trufa. Foi trufa, e eu até brinco, né, que eu não imaginava que era assim. Eu tenho uma prima que na época trabalhava em call center, e era um call center muito grande, então como eu cheguei em casa, eu fui reproduzir a receita, e ela falou: lá onde eu trabalho, eu posso vender, então eu vou levar, e se as pessoas gostarem, você já tem aí, né, um início. E foi realmente um início abençoado. Ela levou, eu fiz ali uma média de 30. Quando ela me manda, na época não tinha celular como tem hoje, o WhatsApp, né? Mas tinha pager, né? Que era aquilo que a gente mandava uma mensagem, recebia, e daí você ia fazer a ligação. E ela falou que em menos de 30 minutos ela tinha vendido tudo. Uau. E você tinha qual estrutura que você tinha na época para poder começar a fazer essas trufas? Zero. Só a cozinha da minha casa. Com os utensílios da minha mãe, né? Da casa. Então, era uma casa, assim, que simples. E eu tinha aquilo que eu tinha sido, né, ganhado na aula, sido sorteado. Então, eu tinha ali a forminha, o chocolate, certo, os insumos, né? Para a primeira produção, e que deu certo. Então, quando ela volta, retorna do serviço, já me volta com o dinheiro, é aquele dinheiro ali que começa a girar, né, para as demais. Sim. Na semana seguinte, eu já começo a vender 300 trufas. Então, assim, hoje não seria assim, talvez tão
prático pelo número de confeiteiros que a gente tem. Sim. Mas na época, até eu consegui entender como que eu tinha que fazer. Então, assim, eu passava noites em claro para produzir, porque eu era iniciante. Sim. Tinha a técnica que eu tinha recebido naquele curso, mas eu não tinha a dinâmica da que hoje eu ensino as minhas alunas, né? Sim. A praticidade, a escala de produção é bem diferente hoje. E eu falo, quem entra hoje na confeitaria, ele tem, assim, tudo, né? Porque eu falo que eu dou tudo mastigadinho para elas. Sim. Para elas não terem que passar pelo que eu passei há 20 anos atrás. Sim. Então, hoje, para mim, uma produção de 300 trufas seria, assim, mamãozinho com açúcar. Sim. Eu já participei de algumas aulas da Carol, já gravei algumas aulas da Carol, e realmente a estrutura que ela tinha inicialmente para o que ela tem, para o que as confeiteiras têm hoje, é muito mais fácil ser confeiteiro hoje. Temos cursos de R$5 nas lojas. Antigamente você teria que pagar quanto mais ou menos num curso? Olha, e onde você acharia um curso também, né? Porque aqui, vamos falar São Paulo, né? Isso. Eram poucas as regiões que tinham centros culinários, só as grandes lojas, né? E na época, há 20 anos atrás, a gente não tinha tantas lojas voltadas para a confeitaria. Tinha para doces, mas num parâmetro maior de confeitaria, a gente não tinha. Então, a gente tinha que atravessar São Paulo para conseguir um curso. Mas as lojas que tinham alguma coisa, não tinha a mídia que tem hoje. Não existia Instagram. A facilidade de mídias sociais, né? Que você, da onde você tá, você consegue, né? Fazer uma inscrição, você não precisa ir até o local. Dá para fazer online o curso também. Muitas lojas, elas fazem live da aula, né? Sim, daí, depois desse processo, dentro dos meus 20 anos, a gente teve aí a pandemia. Quando entrou a pandemia, a gente não sabia nem como ia sobreviver, né? Como seria, de modo geral, no mundo inteiro. E a gente rápido entendeu que a informação viria pelo computador, pelo celular. Eu falo que a pandemia antecipou, acho que mais ou menos aí uns 10 anos luz pra gente. Sim. De informação e rapidez. Então, hoje a gente consegue gravar um conteúdo e passar muita informação, cursos online, para quem precisa da técnica e precisa do conhecimento, mas ela às vezes não consegue em relação ao horário ou distância. Sim. Então, hoje você só não tem uma profissão quem não quer. Porque hoje tá tudo aqui, ó. Aqui, num tablet, num computador, você consegue. Então, assim, eu tenho filhos e optei por trabalhar na minha casa para cuidar dos meus filhos, educar eles da forma que eu quero, mas eu preciso ter a minha renda também. Então, hoje, de dentro da tua cozinha, com cuidado dos seus filhos, você vai ter a sua renda e com conhecimento espetacular. Foi fácil para você lidar com a tecnologia, começar a fazer as suas vendas online? É um outro universo totalmente diferente do que você vinha vivendo até aquele momento, né? Olha, Edu, eu vou te falar a verdade. Na verdade, quando entrou a pandemia, como fazia muito tempo que eu não tirava férias, porque eu ministrava 3 aulas por dia, de segunda a sexta, e no sábado 2. Eu tinha uma agenda muito puxada, então eu pensei assim, nossa, vou tirar férias. Só que não. Forçada, né? Era forçada, mas eu entendi aquilo como eu vou conseguir descansar. Sim. Passada ali uma semana, um dos meus lojistas me chamou e falou assim, Carol, você não consegue gravar um vídeo para mim? Eu falei, mas como gravar um vídeo para você? Com uma receita. Eu falei, mas eu não tenho nada. Igual você não tinha nada quando começou a fazer trufa, né? Isso, exatamente. Aí a gente foi descobrir o que era um ring light, comprei o primeiro. Aí eu falei pra ela, peraí que eu vou dar uma olhada aqui no que dá pra me fazer, se eu consigo reproduzir isso. Sim. Eu tinha acabado de assinar um contrato também com um local que eu ia dar aula, né, pra uma comunidade com o foco de mulheres na época, como complementação de renda, porque elas cuidavam dos filhos em casa.
E assim, leva na escola, busca na escola, leva na outra atividade. E esse lugar, ele dava um amparo para elas e me convidaram. Eu tinha assinado um contrato, entrou a pandemia. Eu falei, e agora? Eu tenho esse convite, mas eu tinha que pensar também nesse contrato que eu tinha assinado de prestação de aula, que era presencial. Aí eu falei, gente... E as contas também que viriam, né? Que viria. Se esse contrato permanecesse ou não, elas viriam. Sim, e eu muito preocupada também, né, com a relação. Eu assumi um compromisso e como eu vou entregar esse serviço, né? Sim. Comprei meu primeiro Ling Light numa loja online, porque a gente não podia sair de casa. Não podia sair, então tinha que ser assim, muito na sorte. Quem me indicou o lugar foi a profissional Lu Matos. Certo. Ela também tinha acabado de comprar, porque ela já estava entrando nessa era de fazer alguns conteúdos. Então, ela me passou o contato, chegou em casa, falei, e agora? Como que grava, né? Como que não grava? Qual a posição, qual como a é que coloca a luz? Não tinha, tá, gente? Vamos ser honesta, que se vocês pegarem umas lives minhas aí, até dançar a gente dançava nas lives. Mas, enfim, eu tinha vergonha da câmera, eu nunca fui essa pessoa vergonhosa, mas no tete a tete, na sala de aula, né? Vai vir a pergunta, eu respondo, vai vir a dúvida, eu vou ali apresentar. Sim. Só que não, era distância, né? Era eu falando com um aparelho e esperando alguém perguntar para me responder pelo aparelho. Aí eu percebia que sozinha eu também não conseguia muito isso. Então, na pandemia, eu tinha minha prima, que morava no mesmo quintal. Eu falei, ó, essa hora agora você me ajuda, por favor. E ela também era muito novinha. Ela tinha 12 anos. Então, assim, 12 anos e bora trabalhar. Sim. Mas ela sabia ler, então ela ficava atrás da câmera. Eu comprei um outro celular para que a gente conseguisse, né, gravar em um, ler no outro. Para poder dar o respaldo para todo mundo que Para tá um na aula, respaldo. Né? E daí eu percebi que eu consegui fazer o vídeo para o meu lojista, que me convidou para fazer esse trabalho. Legal. E daí uma das empresas que eu trabalhava precisava também. E falou assim, Carol, eu falei assim, eu já estou preparada. Não é que eu estava preparada, mas eu já tinha um equipamento para produzir aquilo, já tinha comprado um outro telefone, então assim, automaticamente eu já me via que eu conseguia fazer aquilo. Quando eu aviso a empresa, começa a entrar a relação das lives. Sim. Carol, você do nosso núcleo inteiro de profissionais do Brasil inteiro, você é a única que está equipada, por enquanto. Então, a gente vai te dar a demanda do Brasil. Eu falei, como demanda do Brasil? Todo lojista que pedir aqui a live, você vai atender. Aí eu entendi que eu tinha que fazer o vídeo para minha lojista. Sim. Eu entrei em contato com o contrato que eu tinha assinado para entrar com essa relação do online também. Sim. Só que ali eu tinha alunas carentes. Então, o primeiro teste que a gente fez, eu abria alguma coisa ao vivo e elas participavam. Mas nem todas tinham acesso a um telefone, a um celular. Então, a gente viu que no projeto não dava. Sim. Mas no projeto dava eu gravar o conteúdo e ser mandado no grupo para elas. E replicar para elas. Só que daí não era só para elas. Elas mandavam para os parentes. Então tem vídeo meu aí rodando, né? Tem vídeo meu rodando aí pelo mundo inteiro que a gente fala. Gente, vocês podem ver que assim, como na confeitaria, todos os setores, né? Tiveram que se adaptar à questão da tecnologia. E na história da Carol isso foi iminente, né? A gente viu que apenas com hang light, um celular que ela comprou, ela já conseguiu se destacar em relação ao restante das confeiteiras naquela época, né? E daí foi um destaque mesmo, porque daí por dia eu transmitia de 3 a 5 lives por dia. Só que a gente não queria... Um alcance absurdo. Né? Um alcance absurdo. Só que eu não queria que fosse, como era de 3 a 5, era para lojas diferentes, para estados diferentes. Eu falava assim, não pode ser igual. Então a gente começou a criar cenários.
Então, aquela cozinha que a gente fazia gravação, Que legal. cada live era com um tema nas costas diferente. Era a Carol. Mas só que eu não podia ter a mesma cara para todo mundo. Teve lugares que você já apareceu e que você nunca nem pisou lá. Eu nunca Mas pisei você já é lá. conhecida lá. Eu nunca pisei lá. E assim, para mim era indiferente o nome da loja. Sim. E outra, eu não conhecia. Então, quando vinha fulano de tal, o nome da loja, né? Ou aparecia para mim como razão social. Então, o que a gente fazia? Um estudo rápido, porque às vezes eu não tinha tempo de estudar tudo. Então, eu estudava aonde era a loja, o endereço da loja, telefone de televendas e como era feita a venda ali. Porque lembrando que a gente tá na pandemia e estava tudo fechado. Sim. Mas os lojistas também precisavam sobreviver, como todas as outras empresas no mundo inteiro. Sim. Então, eu buscava esse mínimo. O mínimo eu precisava ter. Endereço da loja, quem era a loja, aonde atendia e quais as formas que atendia. Aí depois eu fui perceber que lojas que eu achava que era pequena, era um monstro de loja. O cara não tinha uma loja só, ele tinha 5 lojas. No Brasil inteiro. Isso, então assim, e que ele já tinha esse trabalho de vender online, só que não era tão explícito. Ele já tinha televendas, mas não era tão explícito. Sim. Então eu sempre entrava apresentando a loja, apresentando o endereço dela e a forma que ela tinha de venda online. Tinha lojas que vendiam online e você podia passar de carro só para retirar. Tinha lojas que já entregava. Tinha lojas que, se você comprasse até as 10 da manhã, era entregue no mesmo dia. As lojas foram se adaptando também E à assim, pandemia para conseguir fazer essas entregas. Né? E muito rápido eles tiveram, como a gente também, muito rápido. Então, e daí eu falava para as minhas colegas, né, profissionais dessa empresa que a gente presta serviço, gente, pelo amor de Deus, vão comprar a Ling Light, tá aqui onde eu comprei, vão comprar, porque eu já não... Indicava para elas poderem comprar e fazer também. Porque chegou uma hora que para mim tava pesado, porque é 1 hora só de live, mas era de 3 a 5 no dia. Então, e tinha os horários de pico, e daí os lojistas começaram a entender qual era o melhor horário, que queria aquele horário, e daí eu já não conseguia atender da mesma forma todo mundo. E daí as minhas colegas começaram a entender também que elas precisavam fazer aquilo pela empresa e por elas também, para que elas voltassem a trabalhar, porque, na verdade, como estava tudo fechado, o nosso trabalho tinha que ser daquela forma. Só que daí, como que salva uma live? Como que não perde a live? Isso eu tive que aprender perdendo live, de forma assim, na vida real mesmo. Dança, não dança, hoje tá frio, que clima que tá aí na sua cidade? E começar a entender que nem todas as receitas que eu passava era viável para aquele estado. Carol, agora a gente quer saber qual foi o momento mais difícil da sua trajetória e como você fez para superar. Olha, eu acho que nesses 20 e poucos anos, 2025 para mim, ele foi bem difícil. O ano que a gente tá. O ano que a gente tá. Já tive outras provações, mas não da mesma forma de 2025. Então, no início do ano, a gente tem Páscoa, então é onde o meu número de aulas é muito grande e que eu atendo o maior número de empresas, né, focadas em formas, chocolates... Na venda da Páscoa mesmo. Na venda da Páscoa, e assim, eu venho muito com intensivos de aula, que são aulas de quase o dia inteiro, onde eu ensino todas as técnicas de têmpera de chocolate, né? Como produzir, como vender, recheio. Então, assim, são aulas muito intensas. É uma época que eu trabalho muito. Trabalho dobrado. Dobrado, bem dobrado mesmo. E assim, trazendo o maior número de técnicas e conhecimento para elas. Que assim, não vai ser só na Páscoa, mas elas acabam vindo buscar muito mais na Páscoa, né? Sim. Mas serão técnicas que elas vão levar para a vida inteira e vender o ano todo, né? E eu tive um acidente doméstico em fevereiro deste ano, aonde a princípio eu achei que tinha sido só uma queda dentro de casa e não foi. Eu quebrei 3 costelas e eu tinha que ficar afastada no mínimo 6 meses. E eu imaginava como
que eu ficaria afastada 6 meses. Em fevereiro que eu já tinha aulas marcadas, né? Sim. Eu me acidentei numa quinta e a minha primeira aula de Páscoa já era na segunda. Então eu fui, né, socorrida na hora e pensei assim, imagina, segunda-feira eu já tô zerada. Imagina, passou os primeiros dias você tá meio dopada de tanto remédio, né? Até eu senti o primeiro espirro, que eu achei que realmente eu ia passar dessa para outra. Aí eu entendi. Tava quase desistindo já. Eu entendi a gravidade do que tinha acontecido comigo e que eu não tinha condição alguma de ministrar nenhuma aula, porque eu não conseguia respirar, eu não podia andar. E costela não tem nada que se faça a não ser repouso para se colar sozinha. Então, no mínimo, 6 meses. Então, eu consegui parar por quase 40 dias, né, desmarcando essas aulas de fevereiro e atendendo só 30% da minha agenda. Uau. Então, foi para mim, e eu chorava de saber que eu tinha já estudado tanto em janeiro, feito todo, né, o estudo do que seria vendido, do que seria aplicado, né? Porque eu já venho com tudo mastigado para elas. E eu não ter aquela condição de ficar em pé para dar aula. E daí eu fui contra os médicos, né? Passado quase 40 dias, eu voltei a ministrar aulas, mesmo sem condição. Então, consegui uma equipe, que era pessoas que dirigiam, pessoas que lavavam a louça, e eu só mexia as mãozinhas, fazendo o mínimo e só falando. Só que até eu falar para mim, era muito difícil, porque como é costela, conforme meu pulmão expandia, mexia nelas, e era uma dor assim terrível para mim. Absurda. E assim, as minhas alunas viam que eu realmente não tinha condição, mas eu estava ali. Então eu remarquei o que eu consegui, atendendo 30%. Então eu falo que o ano de 2025, na minha trajetória toda, foi o ano mais difícil. E eu consegui me superar, conseguindo passar técnicas para elas, mesmo daquela forma. Mas mesmo você tendo pessoas para te ajudar, a sua agenda diminuiu quase que drasticamente. Drasticamente. Então, assim, eu atendi só 30%, os principais, mas todas as empresas sabiam que eu não tinha condição nenhuma de voltar. Sim. Alguns lojistas nem me queriam lá naquela condição, porque via que era uma condição, assim, olhando de maneira humana, viu que não dava para você continuar fazendo. Que eu não tinha condição de fazer aquilo. Mas eu fui totalmente contra os médicos, mas pensando nos meus alunos, né? E que tinha pessoas que já tinham se programado intensamente para aquilo. Que tinha aberto cursos, né? Com datas que com 3, 4 horas de vaga aberta tinha sido fechado as turmas. E eu falava assim, elas precisam disso. Para algumas pessoas é só mais um conhecimento e mais uma nova técnica. E para algumas pessoas aquilo seria o fundamental e o auge dela. Então, assim, pessoas que já estavam desanimadas da confeitaria, pessoas que estavam com trocentos boletos ali para pagar. Então, ela acreditava muito e esperava muito aquilo. Então, eu fui a louca e fui dar aula. Gente, não façam isso em casa, viu? Tá, não isso foi uma coisa que aconteceu na vida da Carol, mas a gente prefere que esteja tudo certo, saudável. E ela não prezou somente pelos ganhos, o lucro dela, ela prezou bastante também pelas alunas e pelas lojas, pelo compromisso que ela tinha em trazer o conhecimento dela, tanto para as alunas quanto para a loja, né? Então, eu atendi esses 30%, tive outros problemas depois, aí eu tive que parar de novo, né? Fui lá, atendi por 30 dias, tive que parar total mesmo, aí eu tive que voltar com fisioterapia respiratória, porque eu quebrei o protocolo do meu, né? Fiz tudo ao contrário. Fiz tudo ao contrário para atender. Hoje, se acontecesse, eu pensaria mais, tá? Em voltar com isso, mesmo com alguns compromissos. A minha relação com a minha saúde. Eu só posso me entregar 100% se eu estiver 100%. Se eu não estiver 100%, eu não vou conseguir dar o meu melhor. Sim. E eu saio da minha casa para sempre dar o meu melhor. Esse foi o ano de 2025 mais complicado, então. Sim, porque daí veio, né, alguns processos
desencadeando, né? Aquilo que eu não fiz direito, o repouso que eu não fiz direito, ele foi empurrando, né? Então, aí depois disso, passou lá 6 meses, aí de novo, que você tá com pneumonia, porque... Então, assim, o ano de 2025 até agora, para mim, foi um ano de muita provação, até para eu entender que meu corpo também precisa, ele é o que mais precisa de cuidado para que eu consiga compartilhar meu conhecimento e agregar na vida das outras pessoas. Sim. Carol, mudando um pouquinho de assunto agora, qual o erro que você vê as confeiteiras cometerem quando começam a trabalhar com confeitaria? É vender a confeitaria como um mundo somente doce e mágico. E não é assim, tá? É o mundo ideal, né? É ideal, você vai ficar rica. Não. Confeitaria, como todas as outras profissões, ela vai te fazer crescer, sim, dentro daquilo que você se dedicar. Dá trabalho, o estudo é constante. Então as pessoas imaginam, ela sabe tudo, eu não sei tudo. E eu ainda... Para mim é constante, o estudo é constante, né? Para mim, buscar novas técnicas. Tem técnicas que vai ser ela a vida inteira. Sim. Mas tem coisas que estouram no auge e eu tenho que ir junto com o auge para levar para elas. Então, assim, eu preciso estudar sempre e elas também. Eu preciso estar antenada com as mídias sociais para entender o que tá... Qual é o boom da vez? Porque eu preciso surfar nele. Uma pergunta que eu acho que muitas confeiteiras têm. Elas precisam ter um cardápio o ano inteiro e um cardápio sazonal? Precisa. E o sazonal, ele entra de várias formas, né? Ele entra num boom que deram e que eu tenho que surfar, que todo mundo tá falando. Por que só eu não? Eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo, mas teu cliente quer saber o porquê que aquele estourou e quer comer. Eu acho que o Morango do Amor é o auge, né? Do ano de 2025, né? Foi o auge e todo mundo ficou assim, ele vai ficar? Não, ele não vai ficar, gente, porque a calda de açúcar não é uma coisa tão, né? Ela não tem uma vida útil. Então, tem outros doces que a gente consegue reproduzir, ter, né, qualidade, ter validade do produto, mas eu preciso entender que o meu cardápio... Porque todo mundo, toda confeiteira, ela tem um doce que ela faz com praticidade, com facilidade, que o cliente dela gosta. Então, ele é o carro-chefe dela. E em datas sazonais eu vou tirar ele? Não, eu vou dar uma roupa nova para ele. Ele vai sempre estar ali, porque meu cliente já conhece aquele produto. Ele precisa de uma roupa nova. Você consegue citar um produto? Um pão de mel? De mel, uma trufa, então... Vou até convidar você pra gente fazer uma trufinha junto, porque apesar que, né, foi meu primeiro produto. Sim, eu aceito. Né, então a gente faz uma trufinha junto. O pão de mel. Como que eu sempre faço pão de mel redondinho. Ok. Então agora, Natal, vou trazer ele para um formato de árvore de Natal. Vou trazer ele de uma forma que seja para uma sobremesa da família. É o mesmo produto vestido de uma outra forma. Isso. Ele tá com uma roupa de festa. Eu trago o meu doce com uma roupa de festa. Você faz a trufinha enroladinha na mão, você faz a trufinha na casquinha. Então eu vou trazer o tema da época. Se é Páscoa, vou trazer coelho, vou trazer ovo. Natal, vou trazer... Essa é uma baita de uma dica, né? Vou trazer relacionado, né, ali para data sazonal. Então, o meu produto já é bom, eu não preciso ficar criando trocentos mil produtos, a não ser que seja em cima dele. A roupa é diferente, então assim, E depois meu segundo produto também foi o pão de mel. Esse ano eu vi que você trabalhou bastante as aulas também, a questão de embalagem. Sim. Né? Existe a embalagem certa para vender. A gente tem que usar da data sazonal, a gente pode usar uma mais genérica. Como que você enxerga essa questão da embalagem? Eu falo assim, o craft, ele é coringa para mim, apesar de muitas pessoas preferirem o branco. Eu acho que o craft, ela é chique. E eu trago a fita. Então, eu posso manter essa pro ano inteiro. Se é homem, mulher, criança, indiferente. Mas a sazonal, o que eu faço ali? Eu não consegui assistir uma aula de decoração. Eu ainda não tenho esse manuseio de fazer de pasta. Eu não tenho essa criatividade ainda. Eu não consegui agregar isso ainda no meu. Para onde eu venho? O meu produto, que ele já se vende dentro de uma roupa. Então, essa roupa não vai ser o que eu vou fazer. Eu tenho uma empresa que já me traz essa roupa pronta. Que já me traz essa ideia perfeita.
eu coloco meu produto ali dentro. Então são casamentos, né? Sim, sim. Aproveitar o que você faz de melhor, com datas sazonais você vai vender mais ainda. Mais ainda. O que você acredita que toda confeiteira precisa entender sobre vendas? Assim, ela começou, ou também já está trabalhando, e ela precisa entender sobre as vendas, sobre margem, sobre faturamento, sobre lucro. Que o que você vende, sua venda total, aquilo não é todo seu, tá? Sim. Então, assim, faturamento é uma coisa, faturo 5 mil, eu ganho 5 mil? Não. Eu faturo 5 mil, eu tenho que tirar ali uma reserva, eu tenho que tirar o meu prolabore, eu tenho que refazer o meu estoque, porque para mim ganhar dinheiro, eu tenho que ter o meu produto. Ah, hoje eu vendo brigadeiro. Então, qual é o produto que eu tenho que ter constante dentro da minha casa? Leite condensado, chocolate, o confeito, a forma, o cacau em pó. Eu preciso desse produto dentro da minha cozinha. Não é porque meu cliente ligou e eu saio para comprar. Não. Isso é meu material de trabalho. Ele precisa ser reposto constantemente. Então, elas têm que entender que, né, o faturamento que é o dinheiro delas. Cada fatia desse bolo tem um destino. Tem um destino. Ela não pode pegar os 5 mil e gastar. Não, não dá para ir pro shopping, não. Com 5 mil, não. Pode ir pro shopping, mas com menos. Com menos. E assim, eu preciso tirar ali investimento para estudo e ter um caixinha, tá? Mais do que um caixinha, eu trabalho na cozinha da minha casa, quem paga as contas da minha casa é o meu marido, que é o provedor da casa. Ok. Então, se antes de eu começar a trabalhar na cozinha de casa, a minha conta de água vinha 80 e hoje ela vem 120, é o meu trabalho que tem que pagar essa diferença. Ele é o provedor da casa, ele não é o provedor da minha renda. Então, pessoal, vamos salvando essas dicas aí, que essas dicas aí, elas são muito importantes. mas é ele que paga. Não, ele vai continuar pagando o que a casa utiliza. O consumo da família, não o consumo do teu trabalho. Porque senão você não vai entender o que é o teu trabalho. E na hora que você expandir, você não tem capacidade ainda de ir para fora, porque você não sabe fazer conta. Essa questão do pagar os custos fixos, digamos assim, é até mesmo para você poder precificar o produto. Eu preciso entender qual é o valor, né, para precificar o meu produto, para ser vendido de forma correta, para ali tirar meu prolabore, para ali eu ter um investimento de estudo, investimento de maquinário, aonde facilite meu trabalho e aonde eu consiga agregar ainda mais clientes. Porque se eu não tenho maquinário também, vai chegar uma hora que eu vou ter essa necessidade, né, de uma panela mexedora, de uma batedeira melhor, uma batedeira mais potente, né, de trazer produtos que vai me auxiliar. E para isso eu preciso saber precificar meu produto. O que você espera da confeitaria para 2026? A gente vai precisar ter muito jogo de cintura, porque com a alta do cacau, né, no geral, a falta dele, a gente vai precisar se reinventar mais uma vez, né? Pensando na primeira data sazonal que a gente tem, que é onde a gente fala que para a confeiteira é o 13º dela. Sim. Então a gente já vem há alguns anos sentindo isso na Páscoa, já está sentindo, né? Que já não é mais aquela Páscoa de ovo de 1 quilo, que a gente está vindo com lembranças, né? Diminuindo 1 quilo, 500 gramas, 350, 250, daqui a pouco vai ser... Mas, assim, eu falo que você tem que entender o mercado e se enquadrar nele. Então, as grandes empresas também têm se enquadrado, né? Sim. Então, a gente precisa caminhar junto, porque a gente precisa trabalhar, gosta do que faz, mas a gente precisa. E esse grandes empresas se enquadrar com a alta do cacau, é por isso que a gente está vendo bastante cobertura no mercado? Sim. Sim. E ainda assim que a cobertura também ficou um valor caro. Então a gente precisa vir pensando em ovos mais de colher, porque daí eu trabalho com recheio. Sim, a lembrancinha. A lembrancinha e trazendo o chocolate. Ele vai estar presente, porém em espessuras e gramaturas menores. E como que você vê o papel das redes sociais, né, e do marketing digital dentro da confeitaria hoje? E para 2026 também? A confeiteira ela precisa focar
entender. Se ela não sabe mexer, ela precisa de um curso, ela precisa de buscar o conhecimento disso. Porque hoje a gente, digamos que tem 70% aí do marketing digital. Porque o meu cliente, o meu novo cliente, ele primeiro vai comer visualmente. Então, eu preciso de uma boa foto, eu preciso de uma boa apresentação. Então, assim, não adianta eu ter a melhor receita se eu não souber apresentar isso para o público. Eu acho que dentro desses 20 anos, né, de carreira que você tem na confeitaria, uma coisa que ficou bem clara é a questão de você sempre comprar um curso novo para você se adaptar àquilo que é novo. Que é novo. Né? Então, assim, não é somente comprar curso de receita ou técnicas, é você se aprofundar na confeitaria sabendo que você não vai fazer só receita. Isso. Você precisa fazer a venda, você precisa fazer a propaganda, você precisa tirar a foto, que é isso que você está falando. Você é empreendedora, né? Então, empreendedor no geral. Então, você é quem faz, você é quem vende, você é quem entrega. Então, para você conseguir vender, entregar, fazer, você precisa ter uma ótima apresentação. E se você pudesse dar um conselho para quem quer viver de confeitaria, para quem está apertado, para quem está precisando começar a ter uma renda extra a partir da sua cozinha, qual seria? Eu vou puxar para mim, né? Vem para uma aula minha que você vai... É sucesso. E a Carol hoje, ela está em todo o Brasil, ela está em São Paulo. Quais são as regiões que as confeiteiras podem te encontrar? Hoje eu Além da internet, né? Hoje eu atendo São Paulo, Barueri, São Paulo todo, né? Barueri, Osasco. Osasco é uma das minhas referências, né? Que eu atendo por muitas marcas ali. Mas em São Paulo todo. E para 2026 vai ter a Carol também, né? Com curso online. Curso online. Para poder atingir, né? Todo o meu público, como as pessoas me conheceram também no Brasil inteiro através da pandemia em lives, para que elas também tenham esse acesso de uma aula minha e que ela possa levar para qualquer lugar, né, que ela for estudar. Mas 2026 eu falo que o estudo ele te agrega, é uma coisa que ninguém te rouba, porque receita as pessoas te roubam, Sim. Mas conhecimento não, técnica não. Então, para 2026, eu falo que o meu maior conselho é buscar conhecimento amplo, não só de receita, mas de como eu trabalho nas mídias sociais. Eu tenho que agrupar tudo isso. A técnica de venda, eu também preciso ter porque eu preciso de um diferencial. Sim. Meu brigadeiro é uma delícia, a minha trufa é uma delícia, meu pão de mel é uma delícia, mas eu preciso que as pessoas saibam que é uma delícia e que elas tenham vontade de comer. Então, para isso, eu preciso do marketing digital, eu preciso da venda online, eu preciso entender a precificação, eu preciso estar no mercado de modo 100% para se destacar. Show de bola, Carol. Uma pergunta pessoal. Como você imagina a confeitaria na sua vida daqui 5 anos? Eu vou dar menos aulas. Então aproveitem para fazer aula nos próximos 5 anos, né? A Carol se vê daqui 5 anos dando menos aulas, né? E tá mais na mídia social ali, alimentando mais isso nas redes sociais. Eu quero deixar aqui, né, meu agradecimento por esse convite. Eu super amei mesmo de estar aqui fazendo parte e mostrar para vocês um pouquinho, né, aqui, ó. Em 2005, eu num jornal, não imaginava, quase 20 anos depois, né, tá onde eu tô e ser inspiração para muitas pessoas, né? Eu gosto de inspirar as pessoas e mostrar que a confeitaria é doce, mas para que ela seja mais doce ainda, você não perder a sua essência, não perder quem você é, fazer o doce com técnica, mas aquele doce que você gosta, que te remeta boas lembranças, que seu cliente queira voltar, não por preço, mas por produto, tá? Esse vai ser o seu diferencial, porque hoje o brigadeiro todo mundo faz, o pão de mel todo mundo faz, mas quando a gente põe todo o nosso amor ali, é um produto único. E eu quero que o seu produto também seja único. Carol, e como que a gente te encontra nas redes sociais? Como @Carol Souza Doces.
Todas as minhas redes sociais são as mesmas. São as mesmas. A gente vai deixar na parte de baixo do vídeo e também na descrição do vídeo todas as redes sociais da Carol, para quem já acompanha ela. E se você não segue ela, siga agora mesmo. Bem, deixa aí o convite, né, para vocês ver um pouco do meu trabalho, em participar das aulas. E dentro das minhas mídias eu tô lá, sempre dando um bom diazinho para os meus docinhos que eu chamo, né? Essa foi a nossa entrevista com a Carol. Eu quero agradecer por ela ter aberto a casa dela mais uma vez, né? Para a gente poder estar fazendo esse vídeo. E até a próxima. E se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo fez sentido para você. Então não deixa isso parar agora, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos se inscrever no canal, vamos ativar o sininho e vamos acompanhar todos os episódios da Confeitaria de Sucesso presentes no YouTube. Ativa o sininho para você poder receber a notificação de novos confeiteiros que nós vamos entrevistar aqui. E aqui todas as semanas teremos um episódio novo de confeiteiros de sucesso que fazem um trabalho excepcional em todo o Brasil. Sem fantasiar a confeitaria, mas mostrando que é possível crescer. Essa série, ela é só o começo da revolução que nós estamos fazendo na confeitaria, unindo o talento de vocês com marketing digital e vendas. Não se esqueça também de me seguir no Instagram e fazer parte da nossa comunidade no WhatsApp. No Instagram, o nosso arroba é edu.sobral1, igualzinho ao nosso canal aqui do YouTube. E na nossa comunidade do WhatsApp, você vai receber sempre em primeira mão os nossos novos conteúdos, nossas novas aulas e dicas de como você pode fazer para vender mais usando o seu Instagram. E se você quer parar com o amadorismo, quer parar de fazer rede social no escuro, eu te convido a ser aluna do nosso curso do Forno ao Feed. Essa pode ser a sua melhor oportunidade, porque estamos com uma oferta imperdível nesse momento no nosso site. Para quem quer sair da tentativa e quer começar a crescer com estratégia. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Garanta os seus acessos exclusivos e eu te aguardo do outro lado.